Boa tarde, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, professor, tudo bom? Olá, Renata, tudo bem? Renata, Tiago, Letícia. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiramente, bom dia, tá? É o nosso primeiro contato. Não sei se vocês me conhecem, eu conheço alguns de vista, tá? Me chamo Loreno, sou médico veterinário. Trabalho aqui na instituição até por estarmos no quarto semestre, né? Trabalho nas disciplinas de histologia veterinária, trabalho na disciplina de parasitologia, doenças parasitárias, e na disciplina de patologia. Provavelmente a gente vai pegar outras disciplinas quando o curso for chegando até os próximos semestres, tá? A voz vocês estão escutando. A imagem, vocês estão vendo direitinho? A apresentação da disciplina? Pode abrir o áudio para falar, tá? Ou pode mandar no chat, tá bem? Só me confirma se estão enxergando direitinho. Tudo normal, professor. Tá, legal então. Rapidinho. Bom, então olha só. Eu estou vendo aqui que tem 5 participantes. Tirando eu, a gente tem 4 pessoas participando da aula. Eu acho que eu posso estar enganado, mas é a Letícia, representante de turma? Sou, até então, acho que era a Beatriz Quadros. Oi? Se eu não estou enganado, era a Beatriz. Ah, isso, Beatriz, verdade. E Tiago, quantas pessoas tem na tua turma hoje? Um momentinho, professor, já vou verificar aqui para você. Um momentinho. Oi? Já vou verificar aqui para você. É que fizeram um grupo separado da galera que estava já estava rematriculado no segundo semestre. O total são 21 participantes. Ah, eu só estou te escutando um pouquinho baixo. Tá me ouvindo agora? Mas eu compreendi, tá? Tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Conseguiu ver, Thiago? Oi, professor. Conseguiu ver quantas pessoas tem? Já matriculada nesse segundo semestre tem 21 pessoas, 21 pessoas. 20 pessoas. Ah, legal. Legal. Então, porque eu precisava que tivesse pelo menos isso, pelo menos 18 pessoas para manter a metodologia que a gente vai empregar aqui, tá? Mas já que tem 20, vai ficar legal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Disciplina desse semestre que a gente vai estar trabalhando vai ser a disciplina de histologia veterinária. Vocês tiveram a disciplina de histologia básica, não foi? A parte de citologia, estudo das células, estudo dos tecidos, não foi? Ano passado, quando a gente entrou aqui na instituição, eu dei essa mesma disciplina para a turma de veterinária, só que na ocasião a turma de veterinária não tinha tido o primeiro semestre.
Então, eles não tinham a base da histologia para entrar na histologia avançada, na histologia veterinária. A gente conseguiu contornar, eles fizeram a disciplina, foi tranquilo, mas é legal isso que vocês tiveram, tá? Que é a disciplina, que é a histologia básica. Então, vocês vêm com os conhecimentos de célula, os conhecimentos de tecidos, e aí a gente parte para a histologia veterinária, tá bem? Então, vou apresentar aqui para vocês a nossa ementa. A nossa ementa de disciplina, ela fala o seguinte, que na disciplina a gente vai fazer o seguinte, o estudo da estrutura microscópica dos órgãos que compõem os sistemas e aparelhos dos animais domésticos com suas respectivas organogêneses, ou seja, com a respectiva formação embriológica desses órgãos e tecidos. Tá bem? Então, a gente vai utilizar basicamente as características microscópicas dos tecidos e órgãos e, exemplificando quais são esses órgãos e tecidos, nós temos sistema tegumentar, sistema nervoso, circulatório, hematopoético, respiratório, urinário, digestivo, genital masculino, genital feminino, endócrino e sensorial. Tá? Dividindo o nosso assunto ao longo do semestre e nas nossas duas unidades, nós vamos ter isso aqui, olha pessoal, unidade 1 e unidade 2, com os seus respectivos conteúdos. Vou fazer o seguinte, vou dar um minutinho só para vocês, ou copiar ou fotografar, é o tempo que eu pego uma água rapidinho aqui e volto, tá bem? Um minutinho. Pronto, pessoal? Então, vamos lá. Na nossa unidade 1, vamos começar, inclusive, no final dessa aula, se a gente ainda tiver tempo, ou na nossa próxima aula, o assunto intitulado Sistema Tegumentar. Então, no sistema tegumentar, a gente vai utilizar muito a base que vocês tiveram de tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, que vocês devem ter visto no semestre passado. Tá? Então, nós vamos ter o sistema tegumentar, que vai estudar a pele, o revestimento de mamíferos e demais animais. Também na nossa primeira unidade, a gente vai estar comentando sobre o sistema nervoso. Então, vamos estar estudando a formação do cérebro, do encéfalo como um todo. Vamos estar estudando a medula, características microscópicas da medula, e das células pertencentes a esse tecido, que são as células intituladas de neurônio e as células da glia. Tá bem? Além disso, no sistema nervoso também a gente vai estar comentando, visualizando em características microscópicas os nossos nervos, tá? Os nervos que fazem a transição dos impulsos nervosos entre a medula e o sistema nervoso central e os órgãos e tecidos do nosso organismo. Depois, a gente vai falar sobre o sistema circulatório, e aí no sistema circulatório a gente vai falar também com as suas características microscópicas, os órgãos que fazem parte desse sistema. De forma bem geral, a gente tem lá o centro do sistema circulatório, que seria o coração, e a sua tubulação, que seriam os vasos constituídos por artérias e veias. No sistema hematopoético, a gente vai estar estudando tecido sanguíneo, e é até interessante porque da mesma forma ele é estudado na histologia 1 como na histologia 2. Ele é tratado como exatamente tecido sanguíneo.
Depois nós temos o sistema respiratório, onde nós vamos falar das características microscópicas do sistema circulatório superior e sistema circulatório inferior, com as suas estruturas correspondentes. Passado a nossa primeira unidade, a gente vai para a segunda unidade, onde vamos estudar o sistema urinário, com estruturas anatômicas e microscópicas pertencentes, sistema digestivo, que é um sistema grande e bem diversificado, dado a quantidade de animais que a gente estuda na medicina veterinária, sistema genital masculino e feminino, sistema endócrino e, finalmente, sistema sensorial. Então, na nossa primeira unidade, até pelo tempo mais reduzido, nós vamos ter 5 assuntos. Já na segunda unidade, nós vamos ter 6 assuntos. Tá bem? Bom, qual será a metodologia de ensino que a gente vai estar praticando com vocês, pessoal? Olha só, a gente tem 2 metodologias de ensino. Uma, que é a que a gente vai iniciar os trabalhos, como hoje, nas aulas televisionadas, nas aulas online. E 2, seria ou será, se tudo ocorrer bem e a gente retomar a normalidade das nossas aulas, com as nossas aulas presenciais, tá? Então, aqui eu apresento para vocês a nossa perspectiva, que seria com a retomada das atividades teóricas e práticas presenciais. Mas, hoje, a nossa aula ela vai ser televisionada e até a normalidade do caso da pandemia, tá bem? Então, aulas expositivas com auxílio de data show, que é o que vocês acompanharam ao longo de boa parte da vida de estudante de vocês, com auxílio de quadro branco e da internet, que a gente também vai estar utilizando, e eu já vou passar uma atividade para vocês, bem interativa, legal, que vocês vão fazer. Bom, metodologias dinâmicas. Então, em alguns momentos, dentro da normalidade, a gente vai ter atividades em questionário, apresentação em vídeos, que é de praxe eu fazer com os meus alunos, mas salientando, retomando a atividade normal. Gincanas, que a gente vai ter independentemente da metodologia de ensino, a gente vai ter, e os trabalhos acadêmicos como complementação de nota para as avaliações de vocês, tá? E as nossas aulas práticas em laboratório de microscopia de luz, onde a gente cobra a utilização dos EPIs de vocês, jaleco, sapato, calça fechada, calça comprida fechada, entre outras, dependendo do laboratório que a gente vai estar utilizando. Tá bem? Então, esse plano de ensino que eu estou mostrando para vocês, que é o que eu vou enviar para o e-mail de vocês, é um plano de ensino baseado na retomada da normalidade das aulas presenciais. Tá bem? Bom, em relação à metodologia de avaliação também, então nós temos na primeira unidade, ou melhor, na primeira avaliação, a gente vai ter o conteúdo da primeira unidade, e aí vocês vão ter uma prova que vai valer 7 pontos, e dentre esses 7 pontos vocês vão ter 3 questões subjetivas, valendo 1 ponto, e 8 questões objetivas, valendo 5 pontos. Tá bem? Caso a gente permaneça no método online, a gente vai ter apenas questões objetivas e os trabalhos para complementação de nota, que vão valer 3 pontos. Tá bem? Na segunda unidade, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, tá? Só vai mudar o número de questões subjetivas, mas aí eu explico mais a fundo para vocês, a gente retomando a atividade normal. E para a segunda chamada e prova final, nós temos provas valendo 10 pontos. Segunda chamada, unidade 1 e 2, 5 questões valendo 2 pontos. Prova final, unidade 1 e 2, 10 questões objetivas valendo 1 ponto. Tá bem? Tá acompanhando aí, Thiago? Tô sim, professor. Beleza.
Tá. Bom, quais são as nossas atividades complementares, pessoal, para somar a nota da prova que vai valer 7? Então, como atividade complementar, a gente vai ter o trabalho acadêmico, um trabalho que eu vou passar para vocês com temas já escolhidos, e esse trabalho ele vai valer 1,5 ponto. E também, na véspera da nossa prova, uma aula antes da nossa prova, nós vamos ter a gincana, que é uma atividade que eu faço também como metodologia dinâmica, para que a gente consiga revisar o conteúdo de vocês e que vocês participem de tal modo que vocês possam somar, né, mais pontuação aí para a nota final de vocês, tá? Então, na primeira avaliação, trabalho acadêmico e gincana, somatória 3 pontos. Na segunda avaliação, também trabalho acadêmico e gincana, valendo 3 pontos. Tá certo? Como vai funcionar o trabalho, pessoal? Trabalho você já deve ter entregue, né? Entregado aí em outras disciplinas. E ele consiste... Esse vai ser o modelo do trabalhinho que vocês vão fazer. Vai ter uma capa, ESA+, ou a logomarca, ou o nome ESA+. Vocês vão ter lá o título do trabalho de vocês vão ter os autores do trabalho, vocês vão ter cidade e ano, formato de capa de trabalho acadêmico, tá? Depois vocês vão ter uma folha de rosto, que é muito próximo da capa, com algumas alterações. Vão ter um sumário, onde vocês vão destrinchar os tópicos do que vocês estão apresentando na parte de revisão de literatura do trabalho de vocês. Depois, a revisão propriamente dita, as considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas ou referencial teórico que vocês utilizaram para a construção do trabalho. Tá bem? Bom, capa, folha de rosto, vocês não vão ter dificuldade de fazer, tá? Mas caso tenham, a gente tem um modelo que pode estar anexando lá na plataforma de vocês. Sumário. Sumário é uma formalidade que a gente está pedindo. Não sei se vocês já fizeram trabalho com sumário. Para começar a incluir, como é que a gente chama? São fatores. Desculpa, pessoal, rapidinho, deixa eu só lembrar. Elementos pré-textuais, tá? Porque o trabalho acadêmico ele é dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são capa, folha de rosto, sumário, dedicatória, agradecimentos, tá? Resumo. Aí nós temos os elementos textuais, que é a parte do trabalho escrito, e pós-textuais nós temos referências bibliográficas, nós temos temos lá os anexos, tá? Onde vão ficar as imagens do trabalho de vocês, caso vocês optem por fazer um trabalho com anexos. Então, ao longo dos semestres, a gente vai incluindo alguns elementos, nesse caso, um elemento pré-textual, para que vocês comecem a encorpar o trabalho de vocês, que vocês tenham mais facilidade de fazer os artigos e fazer o trabalho de conclusão, TCC ou monografia de vocês. Tá bem? Então, um adentro aí, que é a introdução do sumário. Não sei se vocês já fizeram trabalhos anteriores, mas a gente está à disposição aí para orientá-los. Na revisão de literatura, pessoal, vocês vão precisar seguir as normas da BNT quanto à citação do trabalho de vocês, tá? Então, a revisão de literatura vão ser os artigos, livros, trabalhos de conclusão, entre outros materiais que vocês utilizarem para transformar o conhecimento obtido através da leitura em escrita passada para o trabalho de vocês, tá? Então, na revisão de literatura, o que geralmente vocês utilizam? Livro de histologia, que eu vou indicar, né? Um atlas de histologia para pegar as imagens da internet, imagens de artigos
Tudo isso que vocês vão pegar é a revisão de literatura de vocês. Tá bem? Só que nada que tem na revisão é fala de vocês. Tudo é fala de outros indivíduos, de outros pesquisadores, outros autores. Então é importante que, após a fala desses indivíduos ou autores, você coloque a citação de quem foi que falou, tá? E essa citação ela tem que estar linkada com as referências bibliográficas de vocês. Então você citou no trabalho, lá no final tem que ter as referências bibliográficas dizendo toda a referência daquele trabalho que foi citado na revisão de literatura. Tá bem? Dúvidas vão surgir e a gente está aqui à disposição para tirar. Tá bom? E as considerações finais é uma fala de vocês, tá? Colocando, a partir de todo o estudo que vocês fizeram, o que vocês acham como conclusão do trabalho. Tá? Em relação à patologia, ou em relação à histologia, em relação ao que vocês chegaram, a conclusão que vocês chegaram ao fim do trabalho, vocês vão redigir nas considerações finais. Tá bem? Bom, para ajudar o trabalho de vocês, eu trago aqui algumas informações. Então, o trabalho ele vai ser escrito em fonte 12, tamanho 12, tá? Com exceção do resumo e dos autores, tá? Quando vocês forem colocar os autores, vocês colocam fonte 10 e o resuminho que vocês fizerem, vocês também vão colocar fonte 10. Ou melhor, pessoal, bora fazer o seguinte. Deixa eu dar uma mexida rapidinho aqui. Pronto, bora fazer assim. A fonte do trabalho de vocês vai ser tamanho 12, porque aquela questão de resumo e autores é para o modelo de artigo científico, tá? Então, o trabalho de vocês, fonte 12. Tipo da fonte, Arial ou Times, tá bom? São as duas que mais se utilizam. Espaçamento entre linhas, 1,5. Recuo da primeira linha, 1,25. E margens superior e margem esquerda, 3 centímetros, margem inferior e margem direita, 2 centímetros. E a numeração de página, que vai estar linkada ao sumário, localizada no canto superior direito. Tá bem? Tiago, eu estou perguntando para o Tiago, pessoal, porque é o que ele está falando aqui comigo, tá? Tiago, vocês já entregaram trabalho, já, ao longo do curso? Já sim, professor, diversos. Tinha mais ou menos essa formatação? Sim, professor. Então, beleza, tá? Vocês podem até utilizar o modelo, só fazer o ajuste, tá? No trabalho, adaptando para o que eu estou pedindo para vocês. Mas legal, então vai ser tranquilo para vocês fazerem. Bom, e aqui a gente tem os temas. Como eu falei para vocês, vocês vão ter trabalho e gincana na primeira avaliação, trabalho e gincana na segunda avaliação. Então, na primeira avaliação, os temas são pênfigo, correlacionado com o nosso primeiro assunto, que é sistema tegumentar. Vamos ter raiva canina, sistema nervoso, hemorragia, hiperemia passiva, hiperemia ativa, sistema circulatório, anemia infecciosa equina, sistema hemocitopoético, e atelectasia e efizema pulmonar, sistema respiratório. Tá bem? Então, eu estou trazendo algumas patologias para vocês, para a gente linkar ao assunto que vocês vão ter em histologia. Às vezes a gente passa pela histologia e não vê muito como usufruir dela, tá? Então, aqui a gente vai tentar linkar a patologia aos conhecimentos em histologia que vocês vão aprimorar ao longo desse semestre. Tá bem? E para isso, pessoal, eu preciso que vocês se dividam em grupos. Então, Renata, Letícia, Tiago, deixa eu ver quem mais está aqui. Estamos com 9, né?
Letícia, Patrícia, Suelton, Davi, Bruna e Solano. Eu queria que vocês se dividissem em grupos. Eu preciso, pessoal, de 1, 2, 3, 4, 5 grupos, tá? Preciso que vocês se dividam em 5 grupos, onde vocês coloquem todos os colegas de vocês. Então, se a gente tem 20 alunos inscritos, os grupos seriam de 4 pessoas, tá bem? Bora iniciar a divisão dos grupos com grupos de 4 pessoas, tá bom? Aí vocês mandem aqui no chat, exemplo, Solano vai ser ele, o Douglas e a Bruna. Coloca lá, Solano, um texto com os nomes de vocês 3. Pode ser? Grupo 1. Mas do trabalho vai... Gente, eu não estou escutando. É porque aqui... Coloquem no chat, tá? Que aqui o ar-condicionado está fazendo barulho. Eu não estou escutando muito. Deixa eu ver aqui se eu colocar o fone. Não vai ficar ruim, tá? Eu vou sortear, pessoal, tá? Assim que vocês dividirem os grupos, eu vou mostrar aqui os papeizinhos para vocês e a gente vai sortear os temas, tá? Vocês já foram divididos esse semestre em grupos para algum trabalho? Já sim, professor. Aí mandem aqui para mim, pessoal. Grupo 1. Coloquem lá os integrantes. Beleza. Então, grupo 1. Coloque os demais, pessoal. Grupo 2, coloca lá 4, 3, Professor, eu 4 queria tirar uma integrantes. dúvida aqui, que no grupo 1, eu já tô no grupo, eu já tô no, tipo assim, Oi? são 4 pessoas no grupo 1, só que eu tô no grupo 1, entendeu? Eu trabalho de fisiologia. Teria como eu ficar no grupo 1 ainda? Não tem problema não? Tiago, eu não estou te escutando. Tu pode colocar a tua pergunta no chat? Tá me escutando agora, professor? Oi? Tá me escutando agora? Agora, melhorou. Tá, vamos lá. É que eu já tô em um grupo de fisiologia com o Solano, com a Bruna, a Letícia e a Andréia. Tem problema de eu ficar no grupo 1 ainda? O grupo tem 5 integrantes, é? Isso. Entendi. A questão é a gente ter menos grupos, tá? Mas eu vou te colocar aqui, é o Tiago, né? Isso, professor. Tá, Tiago. Tudo bem. 5 integrantes. Vamos lá, grupo 2.
Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, será que o pessoal... Thiago, será que o pessoal está aí, tá? Será que só entraram, mas não estão assistindo? Um momentinho, que tem 10 participantes. Porque eu preciso que vocês coloquem aí no chat o nome dos integrantes no grupo. Eu coloquei um lá só para o negócio desenrolar. Eu preciso que vocês deem continuidade. Coloca grupo 2. Se já tem grupo formado em outras disciplinas, fica até mais fácil. É só vocês manterem o mesmo grupo. Bora lá. Acho que não está funcionando. Patrícia. Alô, Patrícia. Você tem grupo, Patrícia? Davi, qual é o seu grupo, Davi? Renata, você tem grupo? Letícia? Bom, eu estou montando os grupos, tá? Deixa eu ver aqui. Renata. Letícia. A Letícia ainda não está aqui. Não, Letícia já está, desculpa. Bora ver aqui. Letícia está ok. Renata, Davi, Patrícia, Solano. Tiago, Bruna. Então, acho que todos que estão aqui já estão em grupo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 10. Todos que estão aqui já estão em grupo, tudo bem. Então, vai ficar em aberto. Eu vou fazer o sorteio e vai ficar em aberto para os demais, tá bom?
os colegas, quando começarem a assistir às aulas, eles serão inclusos nesses grupos. Tá? Então, eu vou fazer o sorteio aqui, pessoal. Bom, eu estou aqui com 5 papéis, os números, e aí a gente vai começar com os temas. Só apresentando para vocês, tá? Grupo 1, Solano, Bruna, Tiago, Letícia e Andréia. Grupo 2, Davi, Suelton. Grupo 3, Renata, Patrícia. E aí, grupo 4 ainda está sem ninguém, grupo 5 também sem ninguém, tá bem? Então vamos lá, os papeizinhos. Tema, pênfigo. Quem vai ficar com pênfigo? Grupo 5. Tá? Pênfigo, grupo 5. Raiva canina. Grupo 1, Solano, Bruna, Tiago, Raiva. Hemorragia, hiperemia passiva e ativa. Grupo 2. Hemorragia, Davi e Suelto. Anemia infecciosa equina. Grupo 3. Renata e Patrícia. E sobrou para o grupo 4 o tema atelectasia. Então ficou assim, Solano, Bruna, Tiago, Letícia e Andréia vão falar sobre raiva canina. Mas não é falar sobre a raiva em si, tá, pessoal? É conseguir correlacionar sistema nervoso com raiva. O que raiva e sistema nervoso, histologia do sistema nervoso tem a ver? Tá? Davi e Suelton. Davi e Suelton vão falar sobre hemorragia, hiperemia passiva e hiperemia ativa. O que tem a ver sistema circulatório, tá? Com hemorragia e hiperemia? Renata e Patrícia vão falar sobre anemia infecciosa equina. Qual é a relação de anemia infecciosa equina com o sistema hemocitopoético? Tá? O que tem a ver sistema hemocitopoético com anemia infecciosa equina? Seguindo capa, folha de rosto, sumário, revisão de literatura, considerações finais e referências biográficas de vocês. Tá bem? E aí sobrou o grupo 4, atelectasia e efizema pulmonar, e o grupo 5 com pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar. Tá bem? Bom, e aí nós vamos ter as gincanas de histologia. Então, véspera de prova, pessoal, esses mesmos grupos vão disputar entre si. Vai ter umas perguntas e respostas. O grupo que somar maior pontuação ganha a gincana. Lembrando que essa gincana também vale 1,5 ponto para a prova de vocês, nota final de vocês, tá? Então vão ter as perguntas. Se acertar todas as perguntas, ganha 1,5 ponto. Se for errando perguntas, você vai perdendo pontos até somar sua nota final. Tá bem? Então, gincana, véspera de prova de primeira avaliação, primeira verificação do conhecimento, e véspera de prova de segunda verificação do conhecimento. Tá bem?
Sim, sim, Douglas. Douglas, eu não vi o nome aqui, né? Pode informar sim, tá, Douglas? E aí eu queria saber quem é o representante de turma. Vocês têm representante de turma na sala de vocês? É a Beatriz, professor. Oi? É a Beatriz. Ah, tá. Então mantém a Beatriz, né? Ela não está na aula hoje, né? Eu vou ver se eu consigo contato então com ela, para que ela esteja verificando isso com vocês, tá? Para a formação dos grupos, efetivação dos grupos, tá bem? Tá joia. Bom, vamos lá. Pessoal, em relação às referências, quais são os livros que devem ser utilizados por vocês? Então, o principal livro de histologia que vocês devem estar utilizando é o de Junqueira e Carneiro, tá? Esse aqui é o 12ª edição. Inclusive, eu tenho os trechos dele que eu posso estar mandando para vocês, tá? Tem alguns trechos que a gente já utilizou em outras atividades que eu posso estar passando para vocês. Porém, existem outros materiais que vocês podem estar utilizando. Aí eu deixo as opções de referência aqui no material. Esse material está na plataforma de vocês. Vocês podem acessar quando precisarem para verificar quais são as referências principais. Tá bem? Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Tiago, me tira uma dúvida. Quantas Pois pessoas estão não. participando das aulas normalmente? Vocês tiveram aula segunda, terça, quarta e hoje. Quantas pessoas estão participando normalmente? Professor, ontem eu não pude ver a aula, que eu estava em viagem, mas se eu não estou me enganado, na segunda foi cerca de, acho que 7 pessoas, não estou me enganado se foi isso, 7 pessoas. Certo. 7 pessoas, né? Porque, olha só, seria importante a participação de todos os colegas, porque a gente não vai ter outros momentos, tá? Apesar que a aula vai estar salva, a gente não vai ter outros momentos de bate-papo como a gente está tendo agora. Então, converse com os colegas de vocês para que eles não faltem às aulas, para que eles participem, tá? Já tem até... Tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo é a praticidade, de repente, de estar em casa, de repente não ter que se deslocar e tudo mais, para não perder as aulas, tá? Então, a gente encerra aqui, pessoal, a nossa aula de apresentação e eu vou abrir aqui o nosso primeiro conteúdo, tá? De assunto mesmo. Bom, vamos lá então, pessoal. Nosso primeiro assunto no conteúdo programático de vocês é a histologia do sistema tegumentar, tá? Eu vou tentar ver aqui se eu consigo melhorar o áudio. Vamos lá. Pessoal, o que vocês entendem por tecido epitelial de revestimento? Vocês lembram alguma coisa a respeito de tecido epitelial de revestimento?
Eu vou abrir o chat, tá? Para ver se a gente fala pelo chat. Vou fazer o seguinte. Suelton, abre aí o seu áudio. Cadê o Suelton? Vamos lá. Suelton. Oi, professor. Pronto, por aqui está melhor, Suelton. Me diga o seguinte, você é de outra instituição, é? Sim, eu vim de outra instituição transferida. Você está começando agora aqui com a gente, então, né? Isso. Você chegou a ter histologia 1? Não. Tá, não. Tá, legal. Legal em aspas, né? A gente vai ter que dar uma forçadinha para pegar alguns conceitos da histologia 1. Tá? Então, esse é o seu primeiro semestre, né, aqui na Examais. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Acredito que a gente vai ter muita coisa proveitosa, principalmente após a retomada das nossas atividades presenciais. Mas seja bem-vindo, tá bem? Obrigado. Tiago, volte lá, Tiago. Opa, oi, professor. Tiago, você também veio de outra instituição, não? Não, professor. Tô desde o início do Tá. curso. Tá em semestres anteriores aqui conosco, né? Isso. Então, semestre passado você teve a parte de histologia 1. Sim, professor. Você consegue recordar, Tiago, algo sobre tecido epitelial de revestimento? E não muita coisa, professor, de ser sincero. Você lembra quando foi falado a respeito de células justapostas? Não, professor. Não, tá bem. Vamos lá, vamos descer aqui a lista. Bruna, tudo bem, Bruna? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Você é aluna nova ou você já é da instituição? Não, já sou da instituição. Já, legal. Você lembra, Bruna, sobre tecido epitelial de revestimento, quando foi falado sobre células justapostas, deve ter sido comentado também a respeito da epiderme, tecido queratinizado. Lembra alguma Sim, eu coisa? lembro que foi comentado, lembro. Certo. Tá. Bom, eu vou deixar a perguntinha para depois. Eu vou primeiro falar com todos vocês, tá bom? Então, a Bruna lembra de alguma coisinha a respeito, né? Tá bem, Bruna, obrigado, tá? Patrícia. Oi, Patrícia. Patrícia. Davi. Davi tá aí? Oi, professor, pode falar. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Davi, você é aluno novo na instituição? Isso? Certo. Você teve a parte de histologia 1? Não, não. Não teve, né? Não. Ah, realmente no primeiro semestre não é visto, né? Isso. Tá legal. Então seja bem-vindo também, viu, Davi? Obrigado. Seja bem-vindo à instituição, tá bem? Certo. Renata. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Renata. Tudo bem? Você é aluna nova ou já é da instituição? Eu sou aluna nova. Tá, então também ainda não viu a parte de histologia, né? Não, não. Tá bem. E por fim, o Solano. Opa, Solano, tudo bom? Solano?
Solano e a Patrícia eu não consegui falar, mas caso também sejam alunos novos, provavelmente não viram a parte de histologia 1, tá? E assim como no semestre... Oi, Patrícia. Tá. E assim como no semestre passado, na turma que eu ministrei passado, eles também não viram, a gente vai ter que criar meios para não se perder pelo meio do caminho, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aula 2, levando em consideração que a apresentação seria a aula 1, e aí é legal vocês acompanharem, porque vocês podem me cobrar caso falte alguma aula, tá bem? Então, coloque lá no resuminho de hoje de vocês. Aula 1, apresentação da disciplina. Aula 2, histologia do sistema tegumentar. Tá bem? Vamos lá. Meus caros, antes que a gente comece a disciplina, principalmente, se vocês já tivessem visto a histologia 1, eu perguntaria para vocês de que forma a pele protege o indivíduo contra infecções e injúrias. 2. Quais as camadas que compõem a pele? 3. Qual a importância da camada basal, da epiderme? 4. Cite 2 células que fazem parte da epiderme. 5. Qual a principal célula presente na derme? 6. De que forma as células da epiderme são oxigenadas e nutridas? 7. Qual a função das cristas papilares? 8. Cite e comente sobre as glândulas anexas do sistema tegumentar. E 9. Por que a exposição direta ao sol diminui a imunidade da pele? Tá? Essas perguntinhas, elas vão se somar a essa imagem. Aqui eu tenho, cite as estruturas enumeradas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, aí eu estou perguntando quais são as estruturas enumeradas, tá? Pessoal, desse questionário, vocês conseguiriam responder alguma das perguntas caso hoje fosse nosso dia de prova? Vamos ver aqui uma pergunta mais tranquila. Quais as camadas que compõem a pele? Quem é que pode nos ajudar aí? Pessoal, deixa eu falar um negocinho para vocês. Eu pergunto muito ao longo da aula, tá? Eu formato minha aula de forma com que eu possa estar perguntando para vocês. Da mesma forma com que vocês estão aí assistindo a minha aula, eu passo as minhas tardes assistindo aula. Eu faço doutorado no programa de pós-graduação da UFRA e da UFPA. Então, pela manhã eu sou professor, à noite eu sou professor e à tarde eu sou aluno. Então, eu sei bem o que é estar aí do outro lado. Tá? As minhas aulas são exatamente como as de vocês. Tá? Então, eu sei bem o que é estar aí do outro lado. E eu acho que você não ter uma ligação muito boa com a aula, se você não for chamado para assistir a aula, a gente acaba se perdendo. Acaba olhando o WhatsApp, acaba assistindo a televisão, acaba fazendo outras coisas e acaba fazendo com que a gente não consiga absorver muito do conteúdo ministrado. Então, sabendo disso, e já há um tempo como professor, eu moldo as minhas aulas para tentar interagir o máximo possível com o aluno, seja nas aulas online ou seja nas aulas presenciais. Esse é o nosso primeiro contato. Então, acredito que pode, não sei se está sendo impactante para vocês, se outros professores não têm o hábito de perguntar, mas eu acabo perguntando muito e, no geral, eu tenho feedback muito bom. Então, como eu já venho dando aula há 3 semestres para a turma do 4º semestre, já é automático o feedback, entendeu? Eu estou perguntando, eles estão respondendo o tempo todo, seja pelo áudio ou seja pelo chat. Então, acaba que
se eu não consigo ter o feedback de vocês, se porventura vocês não responderem, eu vou ter que dar uma mudada na metodologia, porque a minha metodologia é essa, de estar perguntando, tá? Só olhar o chat aqui. Não, Solano, tranquilo, tranquilo. Eu falo assim, ao longo da aula, o tempo todo eu vou estar perguntando. E isso não vai ser diferente da aula presencial. Na aula presencial, eu vou chamar vocês para ir no quadro. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma dinâmica, tentando fazer com que vocês estejam atentos para a aula, tá? Dessa forma também, eu perguntando para vocês, eu consigo saber se vocês estão assistindo ou se só deixaram o áudio, o Zoom ligado, tá bom? Não é o objetivo estar fiscalizando vocês, o objetivo é fazer uma pergunta para onde os outros consigam acompanhar o que a gente está discutindo. Então, eu vou estar escolhendo geralmente 1 ou 2 alunos, que é o que eu mais interajo, mas o objetivo é que os outros consigam acompanhar isso. Oi? Oi. Cadê você? Jeová, tá ligado? Eu não tô... Sabe por quê, pessoal? Olha, eu estava dando aula agora para o 4º semestre, só que eu estava em uma outra sala. E lá, a central não fazia tanto barulho quanto essa faz. Então, eu não estou conseguindo escutar vocês porque o meu áudio está baixo. Então, se a gente puder utilizar um pouco mais o chat, vai ficar melhor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou diminuir as perguntas. Acho que ainda estão acanhados. Quando tiver mais gente, eu acho que um ou outro costuma falar mais. Eu falo muito pouco também. Se não me perguntarem, eu fico na minha. Eu não sou de estar falando muito, tá? E é por isso que eu pergunto, porque tem gente que, se não perguntar, não fala. Mas se a gente interagir, vai sair muita informação, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar seguir mais a minha aula e perguntar menos para vocês. Quais as camadas que compõem a pele? Eu vou voltar aqui a imagem, pessoal, e mostrar isso aqui é uma pele, tá? Essa parte rosa aqui, que vocês estão vendo, é a chamada epiderme. Essa parte mais abaixo é a chamada derme. E essa estrutura aqui mais avermelhada é chamada de queratina. Então, aqui eu tenho um tecido de revestimento. A epiderme é um tecido de revestimento. É um tecido epitelial estratificado, queratinizado. Tá? Já a somatória da epiderme com a derme me dá o sistema tegumentar. Então, o meu sistema tegumentar, ele é a somatória da minha epiderme, que vocês devem ter visto na histologia 1, quem teve histologia 1, mais a minha derme, constituído por vasos sanguíneos, por células nervosas, por glândulas, tá? É um complexo aí de estruturas, tá bom? Somando epiderme e derme, eu tenho o meu sistema tegumentar. Então, aqui, quais as camadas que compõem a pele? Epiderme e derme. Em algumas literaturas, vocês vão ver que eles incluem uma hipoderme. Tá? Seria epiderme, derme e hipoderme. Mas a hipoderme, ela não faz parte do nosso sistema tegumentar. Tá bem? Da nossa pele. Ok? Vou deixar esse questionário para vocês. E aí, na nossa próxima aula, antes de iniciar o nosso conteúdo, a gente vai responder essas perguntinhas. Tá bem? Vamos lá. Então, meus caros, o que é o tegumento? A definição de tegumento... Beleza, vamos lá. A definição de tegumento é o seguinte: estrutura que reveste o corpo dos animais. Então, o tegumento é a estrutura que faz o revestimento do corpo. E se faz o revestimento do corpo, eu já consigo imaginar como é que ela protege o corpo. Ela protege, evitando a penetração de micro-organismos. Tanto é verdade que se você tem um corte na pele, você está muito mais passível, muito mais propenso a adquirir uma infecção do que sem lesões de pele. Então, ela protege a penetração, a passagem de micro-organismos.
E aquela queratina que vocês viram acima da epiderme, ela serve também de proteção, mas serve evitando a perda de líquido. Então, a pele, ela também ajuda, auxilia na proteção do organismo, evitando a desidratação. Tá bem? Além de outras formas, como, por exemplo, liberação de substâncias que são bactericidas, né? Que são lubrificantes, que são, enfim, tem os pelos que evitam a perda de calor. Então, vocês têm várias formas de proteção do corpo pela pele. A pele, ou melhor, o tegumento, ele é o maior órgão em extensão, tá? E peso. Ele pode corresponder a 16% do peso corpóreo do animal. Claro, isso vai variar muito de animal para animal. Animal que tem muita massa muscular, a pele representa menos percentual de peso. Animal que tem menos massa muscular, a pele ela representa maior percentual de peso. Tá bom? Isso varia, mas em torno de 16% do peso de um cão que você está carregando é pele. Vamos lá. Então, a pele, órgão integrante do sistema tegumentar, e tegumento, do latim, quer dizer o quê? Cobertura, envoltório, revestimento corporal dos vertebrados. Então, vocês podem me perguntar, quer dizer que os invertebrados não têm pele? Eles têm revestimento, mas não é o tegumento, tá? Então, dos vertebrados, o órgão ou a estrutura que faz o revestimento do corpo é o tegumento, tá bem? Maior órgão do corpo humano é composta de duas camadas principais. Então, como eu falei, nós temos a epiderme e nós temos a derme. A hipoderme está diferenciada aí porque ela não faz parte do tegumento, tá bem? E aí a gente está seguindo uma ordem morfológica, uma ordem anatômica, desculpem. Eu tenho a epiderme mais externa, abaixo da epiderme eu tenho a derme, e abaixo da derme eu tenho a hipoderme, que é aquela parte de gordura, rica em tecido adiposo, rico em gordura. Tá bem? Quanto à origem embrionária, então, como eu falei para vocês, a gente vai estar comentando sobre as características estruturais dos tecidos e também a sua origem embrionária. Tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui, meus caros, nessa imagem, a gente tem um corte transversal de um embrião. Se você pegar um embrião de qualquer animal, vamos colocar assim, de qualquer vertebrado, e você fizer um corte transversal, você vai se deparar com estruturas similares a essas que a gente está observando. O que nós temos aqui? Nós temos 3 folhetos embrionários. Ao longo do desenvolvimento embrionário, no nosso, do ser humano, bem como de outras espécies animais, nós temos a formação de 3 folhetos embrionários. E são eles o endoderme, nós temos o mesoderme e nós temos o ectoderme. De dentro para fora, nós temos o endoderme, o mesoderme e o ectoderme. Desculpa. Cada um desses folhetos vai ser responsável pela formação de órgãos e tecidos específicos. Exemplo. O ectoderme, que é o folheto embrionário mais externo, ele é responsável pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Então, todo o nosso sistema nervoso ele tem origem no ectoderme? Sim. Já também no ectoderme, nós temos a formação dos órgãos dos sentidos e epiderme. Então, a gente vai observar que o nosso tegumento ele tem algumas origens, tá? Então, nós temos a epiderme com origem no ectoderme. Já no mesoderme, nós temos a formação do esqueleto, músculos, sistema cardiovascular, excretor e reprodutor.
E, por fim, no folheto mais interno, dali, a diferenciação celular vai dar origem ao sistema respiratório, fígado, pâncreas, sistema excretor, revestimento do tubo digestório, tá? Então, são origens embrionárias. Se vocês perguntar qual é a origem embrionária da epiderme, vai ser ectoderma, tá bem? Bom, quais são as funções? Então, temos lá proteção, como eu falei, mecânica, temos a proteção imunológica e temos também a proteção contra radiação. Auxilia na regulação térmica, remove produtos de excreção, evita desidratação, produz vitamina E quando em contato com o sol, armazenamento de energia, tato e locomoção. Então, alguns indivíduos, eles se locomovem através do tegumento. Eles utilizam o tegumento para fazer a sua locomoção. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Me digam aí uma proteção imunológica. Como é que a gente pode ter uma proteção imunológica a partir do tegumento? Uma proteção contra a radiação. Como é que funciona essa proteção contra a radiação? Nada. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal, com vocês. Só um instantinho. Pessoal, vocês já estão me escutando? Dê aí um sinal para mim. Eu sim, professor, só que eu acho que o seu áudio está falhando um pouco. Não, né? Aqui deu uma travadinha, tá? Eu vou esperar destravar, mas vamos lá. Olha só. Proteção mecânica. Como eu comentei, a pele, o fato dela fazer o revestimento do nosso organismo, o tegumento fazer o revestimento do nosso organismo. E lembrando que o tegumento, ou a epiderme, ela é formada por justo, bem justinho.
Alô? Oi, professor, dá para ouvir? Estão ouvindo? Sim. Deu uma... Agora voltou normal. Pronto, voltou, né? Deixa eu abrir de novo aqui, tá? Bom, então vamos lá, olha só. Falei para vocês que a pele, ela é formada por células justapostas. Então, a nossa pele ela é formada por células que ficam uma a lado. Inclusive, elas são amarradas por proteínas de amarração. Então, elas ficam bem coladas. Isso faz com que nada consiga atravessar, tá, a pele. Ou, na verdade, ela é bem seletiva com o que vai atravessar. Tá? Então, o fato dela proteger, né, dela fazer o revestimento e ela ser justaposta, ela faz a proteção mecânica, tá? Porque se o micro-organismo conseguir passar pela epiderme, ele vai chegar na nossa derme, rica em vasos sanguíneos. Se o micro-organismo chega até os vasos sanguíneos, eles conseguem migrar para todo o organismo animal. Então, ela faz uma proteção mecânica contra micro-organismos, faz uma proteção mecânica contra choque, contra agentes físicos, químicos e biológicos. E dentro da pele, meus caros, na nossa pele, a gente tem células de defesa, a gente tem macrófagos, a gente tem neutrófilos ali na circulação, a gente tem células dendríticas. Então, essas células, elas fazem parte do sistema imunológico do animal. Então, caso alguém consiga atravessar o tegumento, ele ainda vai encarar a nossa segunda linha de defesa, que é a nossa imunidade inata, constituída por células. E contra a radiação, ela está muito relacionada à questão da melanina, tá? Então, quanto maior a quantidade de melanina, maior a proteção contra a radiação. A melanina, ela acaba se acumulando ao redor do núcleo celular. Ele é perinuclear. E esse revestimento, esse acúmulo ao redor do núcleo, evita com que os raios solares, a radiação solar, consiga chegar no núcleo celular e modificar o nosso DNA, ou modificar características no nosso núcleo celular. Então, protege contra a radiação também. Auxilia contra a regulação térmica. Há tempos atrás, isso era mais verdade do que hoje, porque antigamente se utilizava muito mais os pelos para proteção térmica do que hoje. Então, vocês podem observar que em lugares muito frios, os pelos eles acabam ficando eriçados. Quando os pelos ficam eriçados, você aumenta a superfície de contato, né? Você acaba aumentando a superfície de contato. E aí você consegue o quê, pessoal? Captar mais calor. Tá? Então, você tem lá a proteção contra proteção mecânica, você tem a proteção imunológica, você tem a proteção contra a radiação, você tem auxílio na regulação térmica. Os nossos poros, a gente sua quando? Quando o nosso corpo está quente. Então, quando o nosso corpo está quente, como uma forma de conseguir controlar esse aquecimento, a gente começa a suar. E aí resfriar o nosso corpo. Remoção de produtos de excreção. Da mesma forma que a gente tem a liberação do suor, a gente tem a liberação dos produtos de excreção, que saem juntamente com o suor. Evita a desidratação. Tá? A queratina ali presente, ela tem uma certa proteção que evita essa perda excessiva de líquido para o meio ambiente. Produção de vitamina D é através da pele que nós temos a transformação, né, ou a utilização dos raios solares para a produção dessa nossa vitamina D. Armazenamento de energia, sobretudo na hipoderme. A hipoderme ela é rica em tecido gorduroso e isso é energia. Tato, através das células nervosas presentes, nervosas sensitivas presentes na nossa derme e as suas ramificações para a nossa epiderme,
a gente consegue sentir, né, ter tato no tegumento. E como eu falei, locomoção também, indivíduos inferiores, menores, que conseguem utilizar a pele para isso, o tegumento para isso. Tá? E aí, pensem nisso que eu estou falando, leiam isso que eu falei e respondam o questionário de vocês. Aqui o que nós temos? Nós temos a epiderme, parte rosada, nós temos a derme, e aqui nós temos o revestimento de queratina. Tá bom? Então, aqui nós temos epiderme, derme, e aqui abaixo nós vamos ter a hipoderme. Bom, quanto à epiderme, fazendo uma revisão do que vocês já devem ter visto, alguns já devem ter visto, a nossa pele ela é constituída por um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Perfeito, Solano. A descamação da epiderme também é uma forma de proteção, tá? A descamação ela acaba eliminando micro-organismos, principalmente, que estão aderidos à nossa pele. Então, como a epiderme ela é de constante renovação, ao longo do dia vão se acumulando sujeiras, vão se acumulando micro-organismos, e quando você consegue fazer a substituição dessa camada mais externa, você joga fora também micro-organismos ali presentes, tá bem? Descamação também faz parte, tá? Bom, então nós temos a nossa epiderme, aqui ó pessoal, a nossa epiderme, ela é constituída por um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Queratina, porque nós já falamos que tem queratina aqui, ó, né? Queratina. Estratificado. O que seria estratificado? Porque a gente diz que a epiderme ela é estratificada. Vamos lá, pessoal. Essa perguntinha eu gostaria que vocês me ajudassem. Por que a gente diz que a epiderme ela é estratificada? Galerinha, estratificado, vamos lá, olha só. Ela é estratificada, pavimentosa, queratinizada. Aqui, ó, aqui nós temos um epitélio simples. Aqui nós temos um epitélio estratificado. Simples e estratificado, o que seria isso? O epitélio simples, ele tem apenas uma camada de célula em contato com a parte basal. Então, aqui eu tenho uma pele, uma membrana basal, e aqui eu tenho camadas de células. Se eu tiver só uma camada, ele é simples. Se eu tiver várias camadas, uma sobre as outras, ele é estratificado. Então, olha aqui na imagem. Simples, pavimentoso, porque as células da camada de cima parecem pavimentos, parecem lajotas. Aqui embaixo, ele é simples, porque só tem uma camada. E ela tem formato cúbico, parece um dadinho, parece uma caixa, formato cúbico. Aqui ele é simples, porque só tem uma camada de célula, não tem célula sobre célula, só que ele é colunar, parece uma coluna. E aqui eu tenho o estratificado pavimentoso. O estratificado pavimentoso já não é mais simples, ele tem célula sobre célula estratificada e a última camada ela é pavimentosa. Então,
A epiderme ela é constituída por um epitélio estratificado, várias camadas, pavimentoso, porque a última camada ela é pavimentosa, parece uma lajotinha, e queratinizado pela presença de queratina. Se a gente ampliar, e vai ter imagens assim mais à frente, a gente vai ver que aqui é um monte de células sobre células, chegando até a queratina. Tá bem? As células mais abundantes nesse epitélio são chamados queratinócitos. Aí ficou fácil. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Qual é a célula mais abundante? Queratinócitos. Além disso, eu tenho os melanócitos, que são os produtores de melanina. Eu tenho as células de Langerhans, que são células de defesa. E eu tenho as células de Merkel, que são células de Merkel, que são células sensitivas, tá bem? A gente vai mostrar essas células todas em slides mais à frente. Bom, então a epiderme ela é constituída por 5 camadas, tá? Aqui eu tenho, meus caros, a minha epiderme formada por uma camada basal, é a primeira camada, depois, é uma linha só de células, tá? Que são as células basais. Após a camada basal, eu tenho um estrato espinhoso ou uma camada espinhosa. Depois, eu tenho um estrato granuloso. Depois, eu tenho um estrato lúcido. E, por fim, um estrato córneo. Posso chamar tanto de estrato, como eu posso chamar de camada. Então, camada germinativa ou basal, camada espinhosa ou estrato espinhoso, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Tá bem? Abaixo da minha epiderme, eu tenho a minha derme, dividida em camada papilar e camada reticular. Tá? Dúvidas? Tudo tranquilo? Bom, aqui mais uma vez, tá? Eu tenho a minha epiderme, ó. Essa parte aqui, ó, mascorada, é a minha epiderme. Abaixo, essa parte mais clarinha aqui, é a minha derme. Então, eu tenho a minha epiderme e eu tenho o meu estrato córneo. Não sei se eu tenho imagem. Não tenho. Não vou ter aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a minha epiderme, tenho o meu estrato córneo e aqui abaixo eu tenho a minha derme. A pele de vocês, pessoal, tem essa mesma característica, tá? Todo tegumento de vocês vai ter essa característica, com diferenças, por exemplo, no couro cabeludo, que a gente vai ver a presença de pelos. Então, em alguns casos eu tenho a presença de pelos, em outros casos, como palma de mão, sola de pé, eu não tenho a presença de pelos. Então, camada basal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente vai encerrar a nossa aula agora, tá? Ao 12h30, a gente iria iniciar a nossa camada basal. Como a gente vai falar de uma por uma, a gente vai dar uma parada agora. Eu só gostaria, como o Thiago é o que está mais participativo, Thiago, só me lembra que na nossa próxima aula a gente vai iniciar na nossa camada basal, beleza? Perfeito, professor. Tudo bem? Beleza, tá? Então, na nossa próxima aula, quinta-feira que vem, quinta-feira, dia 13, a gente vai iniciar nosso conteúdo camada basal, tá? Quem perdeu a aula de hoje, ainda consegue acompanhar bem a partir da nossa aula que vem. Mas se perder a aula que vem, pelo menos o sistema tegumentar já está comprometido, tá bem? Lembrando, os grupos, para acabar de formar os grupos, tá? Conto com o apoio de vocês aí. E aí o representante pode estar falando comigo. Me dá um alô lá no WhatsApp para a gente começar a trocar algumas informações. Tá bem, pessoal? Então, uma boa tarde para você, um bom almoço, uma boa tarde para vocês. Fico à disposição de vocês
e até a nossa próxima aula, quinta-feira que vem. Ok? Até logo, professor. Saúde. Até logo. Um abraço.